Olá, eu sou William Toledo e você está comigo no podcast Falando de Deus. E hoje, como não pode ser diferente, nós vamos falar de Deus por meio do Provérbios de Salomão. E Deus tem muito a falar conosco por meio desse livro, escrito pelo rei Salomão ao final da sua vida. Por quê? Porque foi um período de experiência de Salomão. Salomão pôde compilar aí várias informações de experiência prática dele com Deus durante a sua vida como rei, para que pudesse deixar nesse livro, um livro de sabedoria, né? E é muito interessante porque esse livro, ele é para jovens, ele é para adultos, para homem, para mulher, para empresários, um livro extremamente importante para empresários, pessoas que tenham aí gestão sobre pessoas, líderes, né? Sejam líderes de igreja, líderes laborais, ou seja, em suas atividades de trabalho, mas um livro muito interessante, inclusive para relacionamentos entre casais, onde você pode colher e tirar muitos princípios de vida e de como viver, né? E se nós formos entender o livro de Provérbios, a base dele é o que fazer para não se dar mal. Na verdade, a base do livro é essa, o que fazer para não se dar mal. E tendo princípios de Deus na sua vida, princípios, eu não estou dizendo religiosos, princípios de Deus na sua vida. E isso é muito importante para nós, para tomar qualquer decisão. Muitas vezes nós esperamos o sobrenatural de Deus falar conosco, uma voz oculta falar na nossa mente, para que tomemos uma decisão correta, ou possamos seguir um caminho correto, mas não precisa, porque já está escrito o que nós devemos fazer, e se você puder ler o livro de Provérbios, dividindo ele em fases, você vai entender o quão precioso é essa palavra. Por quê? Já no início, ele já traz para nós esse discernimento, né? No capítulo 1 de Provérbios, você vai abrir o capítulo 1 da sua Bíblia e leia o capítulo inteiro, é muito interessante. Esse capítulo fala sobre de um pai falando com um filho, tá? Então é um tom muito paternal, no sentido de um pai dizer para o filho quais são seus riscos e os seus perigos durante as suas decisões e as influências que ele pode ter nas suas decisões. E no versículo 7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quando nós temos esse versículo, é a base para tudo que nós podemos ler posteriormente dentro do livro de Provérbios, o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor não é ter medo. O temor não é ter receio de ser penalizado. O temor do Senhor é depender do Senhor. A gente pode transformar essa frase por a dependência do Senhor é o princípio da ciência. Ou seja, a dependência de Deus é o princípio do conhecimento. Ciência é conhecimento. Você tem que ter conhecimento e prática para que você possa tomar decisões. Então, a dependência de Deus é o princípio de tudo que eu venho a conhecer. E aí entra a sua experiência de vida. O conhecimento, ele é algo que você não pode desprezar. Você pode ser uma pessoa com grandes conhecimentos, muito estudado, com muito estudo, estar numa faculdade, ter concluído várias faculdades, ser poliglota, ou seja, falar várias línguas, ter entendimento técnico e científico sobre as coisas. Mas, o versículo conclui o seguinte: os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, ou seja, o respeito por Deus é o princípio da ciência. Né? A soberania de Deus é o princípio da ciência na sua vida. Agora, os loucos, ou seja, quem só tem a ciência como base para a tomada de decisão, despreza a sabedoria e a instrução do Senhor. A sabedoria vem de Deus, e você vai ver dentro da sequência desse livro que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá em abundância, para que você possa aplicar o seu conhecimento. Então você pode ser uma pessoa arrojada, uma pessoa com extremo conhecimento técnico, uma pessoa com uma linguagem fácil, uma pessoa com eloquência, mas se você não tiver a sabedoria de Deus para a base das tomadas da sua decisão, isso vai ficar um pouco complicado. Por quê? Muitas decisões serão erradas, você vai ser influenciado. E já no versículo 10 diz o seguinte: filho meu, se os pecadores com blandícias, ou seja, com bandejas fartas, te quiserem tentar, não consintas.
Você vai ser várias vezes colocado na parede e demonstrado para você situações que parecem lícitas, ou até mesmo você saiba que são ilícitas, mas que vão te convidar naquele momento a tomar decisões em cima dela. E aí a sabedoria de Deus vem discernir isso, porque conhecimento você tem. Você é um advogado, você sabe ler as leis, você sabe o que é certo e o que é errado, mas no seu intelecto pessoal você acha que pode driblar ou burlar aquilo. Só que a sabedoria de Deus vai vir sobre você demonstrando o caminho correto, para que você lá na frente não tenha problemas. Por quê? No versículo 33 do mesmo capítulo 1 diz o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. O Senhor, Ele quer de nós esse temor que Ele pede lá no primeiro versículo, ou seja, no versículo 7, ou seja, essa dependência. Ele quer justamente que nós possamos depender dele nas tomadas de decisão da nossa vida. Que não possamos sair fazendo, independente do nosso conhecimento ou das experiências que nós temos, tomar decisões sem antes apresentar ao Senhor. A ter esse temor ao Senhor. O temor do que pode vir. E meu irmão, não é fácil. Eu vou dizer para você que não é fácil tomar essas decisões. E quando eu já disse aqui anteriormente, quando eu falo essa palavra, quando eu falo de Deus, a primeira pessoa que está recebendo a palavra sou eu. Então essa palavra eu não estou pregando para você, eu estou pregando ela para mim, para que eu possa receber essa palavra e a partir daí praticar na minha vida. E você, consequentemente, também vai estar recebendo essa palavra. Por quê? Se nós não recebemos o que nós pregamos, nós somos pobres coitados, porque a palavra não tem vida na nossa vida. Eu não posso falar daquilo que eu não acredito, daquilo que eu não vivo. Então, quando nós falamos de Deus, nós falamos de nós mesmos e para Deus agir em nossas vidas e, consequentemente, agir na vida daqueles que estão no nosso meio. Porque é o tal da árvore, né? A árvore só dá o fruto que ela tem. Um pé de manga, uma mangueira, não dá goiaba. Então, uma mangueira só vai dar manga. Então, nós só podemos dar o fruto que nós aprendemos, que nós vivemos. Então, o fruto que eu preciso é o que eu me alimento e o que eu passo. Então, nisso nós temos que entender a sabedoria de Deus nas nossas vidas. E entendendo isso, nós temos uma sequência muito interessante, porque no capítulo 2 você já vai começar a entender também a excelência da sabedoria de Deus na sua vida. No versículo 3 do capítulo 2 diz o seguinte: e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás que a dependência de Deus ou o temor do Senhor o acharás, o conhecimento de Deus na sua vida. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, é o Senhor que vai trazer para nós essa sabedoria plena. É o Senhor que vai derramar sobre nós essa sabedoria plena. E nós vamos ter a certeza de tomar as decisões. Em nada na vida precisamos de ser rápidos para falar e tomar uma decisão que não temos certeza de que ela trará frutos positivos para nós e nos tirará possivelmente da presença de Deus e da vontade de Deus. Quando nós falamos tirar da presença de Deus, não é nada religioso, não é nada de perder salvação, não é nada de perder a sua presença na eternidade, mas é sim de assumir riscos desnecessários através do seu livre-arbítrio. Então apresente a Deus sempre na sua vida toda decisão, porque isso é sábio. Isso é ser sábio na presença de Deus. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Não podemos misturar essas duas informações, porque Deus age com sua sabedoria através do nosso conhecimento. E ainda tem mais. Isaías, no livro de Isaías, em outro momento a gente discorre sobre isso, Deus inclusive capacita aquele que Ele escolhe. Então, se você, em algum momento da sua vida, se achar em certa determinada situação, que você tomar uma decisão em Deus e achar que não tem capacidade para aquilo, conforte seu coração, porque Deus capacita, e capacita em todos os sentidos. Meu irmão, essa palavra é o que eu quero trazer para nós hoje, é o que eu quero trazer para os nossos corações, a dependência de Deus, ou seja, o temor de Deus. Medite no versículo 7, leia todo o versículo 1, leia todo o capítulo 1, vire para o capítulo 2 e a partir daí vá tendo o seu estudo dentro dos provérbios, do livro de Provérbios.
Não leia ele como sequência, leia ele com entendimento. Pare, estude, traduza as palavras, entenda, busca discernimento do Espírito Santo de Deus para entender esse livro que é precioso para a gestão das nossas vidas e de todo o meio que nós vivemos. Então eu coloco isso coloco nas suas mãos o desejo de buscar conhecimento pela palavra e o temor do Senhor em trazer sabedoria para a sua vida. Vamos orar? Vamos colocar isso nas mãos de Deus, para que Deus possa orientar-nos e abrir os nossos corações para buscar essa sabedoria que vem de Deus, não do nosso entendimento, mas essa sabedoria que vem direto do trono de Deus para as nossas vidas. Abaixe sua cabeça, se você puder, feche seus olhos e medite comigo nessa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, venhamos na sua presença, Pai, mediante a sua sabedoria, que vem do Senhor, porque está ligada em todas as áreas da nossa vida, está ligada no passado, presente e futuro, e no que é melhor para nós. Não o que entendemos que é melhor para nós, mas no que o Senhor sabe que é melhor para nós. Podemos estar, Pai, na pior situação possível, na situação mais medíocre que seja, no maior desespero que seja, Pai. E tenho certeza que muitas pessoas podem estar nesse momento, nessa situação agora. Mas, Pai, se não tivermos a sabedoria para sair dessa situação, não vai adiantar nenhuma ação nossa, Deus. E eu tenho certeza disso. Tenho certeza porque é como se fosse correr atrás do vento, dar murro no vento, pegar o que não existe. E só vai trazer cansaço, Pai. Por isso, eu peço ao Senhor a paz que excede todo entendimento, a paz da presença do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Derrama essa paz. Traga em nós, ó Pai, a presença do Seu Espírito. Envia a nós pessoas para nos ensinar, para nos discipular, para que sejamos disciplinados na Sua palavra, Pai, e tenhamos a disciplina de ler constantemente o que o Senhor deixou para nós e ter entendimento disso, Pai. Porque nada adianta, Senhor, vivermos momentos num culto, momentos de leitura da palavra e não termos a vivência disso, e eu sei disso, Pai. Pai, eu te peço, tenha misericórdia de nós, alcance os nossos corações com a sua misericórdia, Senhor, e que a sua graça, que sempre nos basta, Senhor, possa ser sentida, isso possa ser alimento para as nossas almas, Senhor. Dê-nos a direção e o discernimento para agir mediante o Senhor, a vontade do Senhor, e termos temor, Senhor, antes das nossas ações, porque sabemos que elas irão ecoar nas nossas vidas. Então, Senhor, derrama, é o pedido que nós temos hoje para o Senhor, derrama sua graça sobre nós, trazendo sabedoria, nos dando paz, calma e tranquilidade nas tomadas de decisão, para que o Senhor, na sabedoria do Senhor e no conhecimento que nós temos, ó Pai, possamos tomar as melhores decisões. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, e já te agradeço. Amém. Glória a Deus, meu amigo, amiga, irmão e irmã. Eu entrego essa palavra a nós e que Deus, através dela, possa mudar nas nossas vidas, talvez alguma dúvida ou alguma ação que fazemos de forma inconsequente e sem o temor do Senhor e sem a sabedoria dele, possamos agir. Mas que a partir de hoje não. A partir de hoje nós possamos só agir debaixo da sabedoria de Deus, tendo o temor do Senhor, ou seja, a plenitude dele nas nossas vidas. Não por religião, mas por respeito à sua palavra e por entender que nós dependemos dele. Amém? Deus abençoe sua vida, tenha um momento abençoado e que tudo aconteça conforme a vontade de Deus para você. Um abraço e até o próximo Falando com Deus.